Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai abordar um assunto mais técnico. E Guilherme, o que seria esse assunto mais técnico? A gente está fazendo uma sequência de vídeos abordando desde a parte de prevenção, parte de mau hálito, fio dental, né, a parte de lesões. E hoje a gente vai abordar com vocês aqui um misto de tudo isso, né? E o que nós temos no caso desse paciente aqui? Uma queixa que é uma queixa extremamente recorrente. O paciente chega aqui na clínica, ele quer fazer um tratamento estético, mas na cabeça dele é só chegar e fazer o tratamento estético e não talvez trabalhar em coisas que vêm antes, né? Como no caso dele, a maior queixa desse paciente aqui é o espaço entre os dentes. E Guilherme, como é o nome desse espaço entre os dentes? O que a gente chama, né, que a gente dá de nome técnico para isso é diastema. E eu também sou um paciente que tinha diastema até antes de fazer a parte estética aqui, né? Mas quando o paciente chegou, a primeira coisa que a gente orientou ele a fazer é a prevenção. Então vocês podem notar aqui que entre os dentes a gente tem o tártaro, que é a evolução da placa bacteriana, ele evolui, vira o tártaro e fica essa parede, né, amarelada entre os dentes. Então essa formação do tártaro. O que a gente planejou com ele? A parte estética, claro, mas antes de tudo a gente removeu o tártaro, condicionou a gengiva, para sim, quando a gente for para a parte estética, a gente não ter tipo de nada de risco de contaminação nenhuma, tá bom? Então a gente vai mostrar, o Heitor vai mostrar para vocês aí a parte do sorriso desse paciente, então diastema superior, diastema inferior, e a gente sabe que isso realmente é uma queixa, um incômodo considerável. A gente vai mostrar essa parte aqui agora para vocês, ó. A mordida do paciente tá boa, mas a gente dando uma ênfase aqui nos posteriores, a gente vê também que tem a presença de tártaro, presença de placa bacteriana, né, bem aqui nessa pontinha. Então, de fato, o primeiro ponto a se trabalhar nesse sorriso é a prevenção, é a limpeza. Então, Dr. Guilherme, o que você planejou para esse sorriso? Como eu disse, pessoal, primeiro a gente fez toda a parte de prevenção, limpeza, raspagem de tártaro, deixou a boca desse paciente realmente impecável, sem nada de bactéria. Depois disso, a gente planejou digitalmente esse sorriso. E como é feito isso? Isso aqui, pessoal, a gente chama de escaneamento intraoral. É como se a gente fizesse um molde dos seus dentes, mas digitalmente, é feito por um scanner. E esse scanner, além de fazer esse molde digital, ele tem várias outras funções. A gente consegue saber como vocês mordem, a força exata que existe em cada dente, né? Mas no caso desse paciente, um planejamento, que poderia ser feito tanto em resina como em cerâmica, que é a porcelana, ou seja, lentes de resina ou lentes de cerâmica. E a partir desse vídeo a gente vai trazer mais dois para vocês, né? A continuação desse, falando sobre as lentes de resina, que foi o caso desse paciente. Eu já mostro um test drive de sorriso, ou seja, uma validação para esse paciente aprovar ou não, né? Que poderia ser feito em resina, como foi o caso desse paciente, ou até mesmo em porcelana, tá joia? Continua acompanhando aqui. Então, pessoal, seguindo aqui, né, no caso do nosso paciente, o que fizemos? Prevenção, toda adequação meio bucal, limpeza, né, resumindo o termo. E fizemos a apresentação do sorriso novo dele, né, um provisório. Isso já instalado em boca, mas a gente desenhou digitalmente esse sorriso, transferiu para a boca, e o paciente, antes de sair com o resultado definitivo, ele viu nele. Aí ele faz a validação ou não, que ele pode simplesmente falar assim: olha, doutor Guilherme, eu gostei, mas será que é possível a gente trabalhar um toque, um dente assim, um dente assado, a gente consegue melhorar alguma coisa, né? Ou trocar, fazer uma substituição desse design, desse projeto de sorriso, né? Isso aqui é super bacana. A gente consegue projetar e fazer várias e várias mudanças até o paciente de fato aprovar. Claro que dentro do possível para o caso dele, porque existem também limitações, né? Mas o caso desse paciente, ele foi resolvido em resina composta, como eu também tenho na minha boca. Mas olha lá, pessoal, e eu sempre falo isso dentro de todos os nossos vídeos. Isso aqui sempre vai ser um conteúdo voltado à informação. Não é porque esse paciente resolveu o caso dele com lentes de resina que o seu também vai poder ser dessa forma. Então cada caso ele tem que ser analisado de uma maneira particular.
tá? O que vale aqui dentro desse vídeo é a gente mostrar para vocês as possibilidades, principalmente quando se trata de tecnologia, que é o escaneamento intraoral, que é uma coisa que vai ser cada vez mais frequente. Se você ainda não fez escaneamento, eu tenho certeza que você fará e não vai demorar. Porque a gente sempre também fala nos vídeos, a gente sempre vai recomendar as consultas periódicas no seu dentista, né, de 6 em 6 meses. Eu tenho certeza que se ele ainda não tem esse equipamento, não vai demorar muito para ele adquirir e você passar por todo esse processo de experiência, tá? Então, voltando aqui no caso do nosso paciente, essa foi a validação do tratamento e a gente conseguiu reproduzir exatamente como está nesse projeto digital o sorriso definitivo dele. Então vejam como a tecnologia ela é tão bacana que ela consegue replicar antes mesmo da gente fazer o definitivo e aí sim assegurar para o paciente e também para nós um resultado com muito mais tranquilidade. Então pessoal, esse aqui foi o caso do nosso paciente, onde foi possível resolver com lentes de resina, né? Mas veja bem, o caso dele era fechamento dos espaços, acompanhamento, deixar uma dinâmica melhor do sorriso, né? Veja também que a cor influencia muito no resultado final. No caso desse paciente, ele escolheu uma cor mais clara e aí embaixo dá muita diferença de cor, ele optou também por fazer nos inferiores. Então são várias conjunturas que a gente, junto do paciente, dentro da nossa parte profissional, vale a indicação, a recomendação do que seria melhor para ele, dentro do caso dele em específico, né? Mas também vale dizer que existem tratamentos que podem vir antes, como aquele paciente que tem, e eu já tenho certeza que você já viu isso acontecer alguma vez, aquele paciente que tem um sorriso que mostra muita gengiva, né? Aquele sorriso que a gente chama de sorriso gengival, onde a gente indica para o paciente que seja feita a primeira cosmética dessa gengiva, aguardar a cicatrização e depois fazer a parte estética dos dentes. Então percebe que a gente tem vários cenários dentro de um planejamento estético e funcional. E isso vai ser feito personalizado de caso a caso, né? No caso do nosso paciente, foi feito test drive, depois a execução, e ele vai voltar para fazer os inferiores, principalmente para a gente não ter essa diferença de tonalidade, tá? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente conseguiu abordar um pouquinho com vocês a respeito de planejamento, a respeito da prevenção, para vocês entenderem que tudo está somado uma coisa na outra, né? Fala bastante também sobre a parte do digital, que a internet hoje, né, o mundo que a gente vive hoje, ele é 100% digital. Na odontologia não tem sido diferente, tem sido muito assim também, né? As ferramentas são maravilhosas. Então a gente vai trazer para vocês muito mais assunto relacionado a isso, que é o nosso cotidiano, né? E no próximo vídeo, nos próximos vídeos, a gente vai trazer sobre lentes de resina, as diferenças de lentes de resina, lentes de porcelana, as indicações, contraindicações. Será que de fato a resina serve para todo mundo? Será que a porcelana, a cerâmica vai servir para todo mundo? A gente colocar isso numa balança e entender de fato o que pode ser melhor de caso para caso, tá bom? Então não deixe de nos seguir aqui no nosso canal, clica aí no inscrever-se, dá o joinha, curte, comenta, compartilha, porque esses assuntos são assuntos que estão cada vez mais em alta. E eu tenho certeza que ou pode te ajudar, ou pode ajudar uma pessoa que você gosta, que você tem certeza que isso pode ser benéfico, tá bom? Obrigado e a gente se vê lá no próximo vídeo.